Critério Sustentável, um podcast para falarmos de governança, gestão e contratações sustentáveis. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast e videocast Critério Sustentável, um canal que a gente fala de sustentabilidade em suas diversas dimensões. Ambiental, social, econômico, institucional, tributário, aqui tem de tudo. E eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais para você ficar super antenado com as notícias mais atualizadas sobre sustentabilidade. Segue a gente no Instagram, no LinkedIn, GPS _ Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis. A gente está lá, um símbolozinho verdinho que está escrito Critério Sustentável também, lá no YouTube, e você vai ver entrevistas maravilhosas de A a Z, com gestores fantásticos, com representantes da sociedade civil, acadêmicos, pesquisadores. A gente aqui quer somar. E como você já sabe, esse espaço de gestão do conhecimento conta com um único apresentador. Meu marido, Kiko Scartesini, para você, meu bem, um beijo muito carinhoso e que a nossa entrevista de hoje seja maravilhosa, porque a pessoa que está aqui realiza e realiza muito. Mas antes da gente começar a conversar, meu entrevistado, eu vou fazer a minha audiodescrição para que a gente possa dar a oportunidade das pessoas que têm dificuldade, né, alguma dificuldade visual, de enxergar. Hoje eu estou de verde natureza. Eu sou uma pessoa 50 a mais, tenho uma tez branca, cabelos castanhos na altura do ombro e estou aqui nos estúdios da Omni Produções, né? Um estúdio que tem um amadeirado ripado, né? Uma mesa de madeira na frente com os microfones, toda aquela magia de um estúdio de podcast. Bom, sem mais delongas, Carnaval passou e nós estamos firmes no propósito de trazer entrevistas mais interessantes para aqueles que nos acompanham. E eu estou aqui com um colega de doutorado que representa uma das cidades que é referência no Brasil em termos de carnaval. Fora isso, ele tem uma trajetória como gestor, que depois eu fui olhar toda a trajetória dele, eu fiquei assim impressionada com a história desse homem que a gente vai conhecer agora. Bruno Reis, prefeito de Salvador, muito obrigada por você estar aqui com a gente, nesse canal, nesse espaço que é tão caro e é tão especial para mim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kathleen, pelo convite para participar desse programa Critério Sustentável. Eu tenho muito orgulho de poder ser seu colega de doutorado, da gente estar podendo aprender juntos, né? Se aperfeiçoar, se qualificar para dar uma contribuição maior à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. Então é com muita alegria que eu participo hoje desse bate-papo e me coloco agora inteiramente à sua disposição. Maravilha! Você pode fazer a sua autodescrição? Posso. Eu sou moreno, tenho 49 anos, estou de camisa branca, participando aqui do estúdio, já foi feita a descrição do estúdio e tento, né, manter como uma pessoa que se comunica muito bem, uso muita questão gestual e quero com isso poder também dar um pouco da contribuição para aquelas pessoas que porventura têm alguma dificuldade, né, possam compreender o que a gente está conversando. Gente, Bruno não falou, mas ele é todo fit. Todo fit. Que bom, porque para enfrentar a pedreira de uma prefeitura... Tem que tentar manter a forma. Tem que manter a forma. Para aguentar o tranco. E essa é a vida de todo gestor público, né? Verdade. Bruno, você começou como estagiário na Câmara de Salvador em 1997. Jesus! Cedo. Não vamos falar que eu sou mais velho que você. Foi deputado estadual, secretário, vice-prefeito. Hoje está no seu segundo mandato, com mais de 80%, quase 80% dos votos. Olhando para essa trajetória, em que momento que a sustentabilidade entrou na sua agenda e que futuro você quer deixar para os 3 Bs
e a Amanda Nanda. que estão na sua vida. Os 3B são os filhos do Bruno, mais a Nanda, são 4 no total. Isso. Desde o início da minha carreira, eu me lembro, na minha primeira eleição, ainda muito jovem para deputado estadual, uma das bandeiras que eu me comprometi em defender era desenvolvimento sustentável. Ou seja, crescimento econômico, geração de emprego e renda, de oportunidades, mais equilíbrio, compromisso com a causa ambiental, com a defesa do meio ambiente, ou seja, que houvesse um equilíbrio no mundo para que a gente pudesse, né, de certa forma, ter menos problemas com os fenômenos da natureza. A gente está vendo cada vez mais os fenômenos da natureza mais intensos. Então, desde o primeiro momento do meu início na vida pública, eu me lembro que o primeiro documento que eu assinei como prefeito, eleito, e na minha posse no dia 1º de janeiro de 2021, eu encaminhei para os 416 prefeitos da Bahia uma correspondência pedindo que eles aderissem ao Pacto de Paris. Ao pacto que prevê até 2050 zerar a emissão dos gases que impactam no efeito estufa. Encaminhei essas 416 correspondências, me comprometi e de lá para cá venho adotando uma série de medidas que a gente vai conversar aqui na gestão para a gente ter um mundo mais equilibrado, um mundo melhor, para que a gente possa, como eu disse, ver os países, as cidades se desenvolverem, as pessoas tendo oportunidades, mas também ter esse compromisso e essa pegada com a causa ambiental. Com certeza, porque a gente desenvolvendo a nossa cidade de forma sustentável, né, trazendo todas essas dimensões, a gente tem uma perspectiva de futuro. Porque do jeito que está hoje, a situação está complicada, né, meu amigo? Muito, né? Eu sou prefeito e eu faço a gestão de recursos públicos. E desde o início da chegada do nosso grupo à prefeitura, ano a ano a gente vem aumentando a necessidade de investimentos na manutenção da cidade, fruto e consequências das mudanças climáticas, seja dos fenômenos cada vez mais extremos. Então, todo ano chove mais do que o ano anterior, e quando vem um verão, a intensidade, o calor é maior. Então, eu me lembro muito bem que, em média, investia algo em torno de 10 milhões mês para recuperar o pavimento, as drenagens, fuga de material, fazer limpeza de canais. Esse número hoje já passa de 20 milhões. Então, efetivamente, os gestores públicos precisam ter esse compromisso. Isso tem que ser um pacto global para que todos façam sua parte. Também a sociedade civil faça a sua parte. Que haja envolvimento de todos para que a gente tenha um mundo mais sustentável. E com isso, a gente, ao invés de estar investindo tanto em manutenção, esteja investindo em ações, programas e projetos que possam reduzir a emissão de gases, que possam ser programas e projetos mais sustentáveis. E com isso a gente ter uma qualidade de vida melhor. Não agir deixar apenas... para os 3Bs e para a Nanda, né, um mundo muito melhor. Senão, se continuar do jeito que vai, com certeza a tendência no futuro ter cada vez mais problemas. A gente está vendo o que aconteceu agora em Minas Gerais, o que aconteceu ano passado no Rio de Janeiro, o que aconteceu no retrasado no Rio Grande do Sul e o que aconteceu há 4 anos atrás lá em Recife, né? Pessoas perdendo vida por conta dos efeitos das mudanças climáticas e dos fenômenos da natureza cada vez mais intensos. Era uma das questões que eu ia abordar com você, porque Salvador tem sofrido com essas chuvas intensas, assim como todo o nosso país. E você tem um projeto muito interessante, que é o Novo Mané Dendê, né? E projetos adaptados, baseados em ecossistemas, né? Soluções talvez baseadas na natureza, né? Como é que a gente prepara
para uma cidade costeira como Salvador, com todo aquele impacto, né, que tem morro, que tem costa, para esses eventos climáticos extremos? Primeiro, com um conjunto de intervenções em obras de infraestrutura, proteções de encostas, de áreas de risco. Salvador é uma cidade marcada por uma topografia irregular, muitas áreas de vales, de declives, cumeeiros. Então investimos muito em encostas, que evita deslizamentos, desabamentos, em escadarias drenantes, que ajuda também a drenar a água das chuvas. A gente consegue, com isso, fazer com que a cidade seja mais resiliente, mas também com um conjunto de investimentos em tecnologia para prever a chegada das chuvas, com estações pluviométricas, com estações meteorológicas, com pluviômetros, e com isso, inclusive, temos encostas monitoradas por sensores para avisar a comunidade quando é necessário evacuar, sistemas de alertas e alarmes para, com antecedência, evitar que tenha algum tipo de sinistro. Mas é óbvio que essas soluções não é a que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema são os investimentos que nós temos feito em diversas políticas sustentáveis, desde a eletromobilidade, que é uma realidade, desde a neutralização dos gases que são gerados no nosso aterro, que é um dos mais modernos do mundo. Lá nós acabamos com canudo de plástico, com copos de plástico na prefeitura. O combustível consumido pelos veículos da prefeitura é o álcool, nós não usamos a gasolina, nem o diesel. Com as sacolas plásticas do mercado, que até agora recorreram aqui para o Supremo e está tendo um debate sobre isso, consegue a decisão, a gente caça. Então, ao fim das sacolas plásticas. Então, medidas que o poder público adota em uma série de políticas públicas, seja de reflorestamento. Ao longo desses últimos anos, Catherine, nós plantamos já 140 mil árvores. Temos lá um projeto hoje, Corredores Verdes, copiado lá de Medellín, para arborizar avenidas principais com grandes árvores, para melhorar inclusive o calor. A gente sabe que as metrópoles acabam virando ilhas de calor, e esse programa tem também, além da preservação do meio ambiente, da Mata Atlântica, a gente consegue com isso diminuir o aquecimento que a cidade tem, com diversos parques que nós implantamos nos últimos anos, e esse programa Mané Dendê, que inclusive faz a renaturalização de um rio. Mané Dendê era um rio que virou um esgoto, as pessoas moravam em situações sem qualquer tipo de dignidade, condições subhumanas. Quando chovia, esse rio que virou um esgoto transbordava, entrava nas suas casas, e a gente relocou essas pessoas, construímos empreendimentos habitacionais, fizemos aquisição de novas residências, fizemos um sistema de saneamento e esgotamento sanitário, mesmo não sendo responsabilidade da prefeitura, porque lá no estado a Embasa, que é uma empresa pública estadual, ela que tem esta obrigação. E aí tiramos o esgoto dentro do rio e devolvemos o rio à cidade, que hoje está lá já quase recuperado, porque estamos finalizando o programa. Esse ainda não tinha soluções baseadas na natureza, mas tem um outro que é o Vila Mar, que a gente já está em fase de conclusão do projeto e captação dos recursos junto ao Banco Mundial, que aí já vai trazer soluções baseadas na natureza. Será um empreendimento ainda até mais sustentável do que o Mané Dendê. Então, governar e elencar prioridades. É óbvio que todos esses investimentos, eles têm até um custo maior. Por exemplo, o ônibus elétrico, que é um custo maior do que o ônibus convencional. Mas é preciso ser feito, todos precisam fazer, porque senão, não fazendo o dever de casa, como eu disse, cada vez mais a gente vai ter que investir em recuperação, em proteção para enfrentar os fenômenos da natureza. Então é comum, quando chove em Salvador, você ter contenções marítimas que são danificadas, você ter queda de árvores,
A gente tem lá problemas com áreas que sofria com deslizamentos e desabamentos, o pavimento que precisa ser recomposto. Então, temos que convocar todos, a sociedade como todos envolvidos, para dar a sua contribuição. E graças a Deus, essa pegada da sustentabilidade veio desde o início da chegada do nosso grupo. Nós não tínhamos, pra você ter ideia, uma secretaria de sustentabilidade. Hoje nós temos uma que é referência no Brasil. Até lhe convidar quando for a Salvador para ir lá, para você ver a beleza da nossa secretaria, inclusive com a fachada viva, verde. Não tem secretaria no Brasil. Aliás, vamos mandar um abraço aqui pro Ivan, né? Pro Ivan. Ivan, um abraço para você. Tô chegando. Para André Fraga, André, que antecedeu ele, e todos que ajudam nessa política ambiental do município. Como gestora, fui gestora pública há 30 anos, né? E comecei a trabalhar com essa pauta muito cedo. Eu tiro algumas questões para mim que chamam a atenção num gestor público. Primeiro, você começou a pensar preventivamente e não corretivamente, que a gente sabe que a conta é muito mais alta quando você só tem uma ação voltada para ações corretivas. O ideal é a gente se prevenir. E outra coisa, planejamento. Mas um planejamento de forma sistêmica, onde você consegue trazer para o seu dia a dia esse olhar 360 que faz a diferença, no final das contas, no seu orçamento. Eu fico realmente muito feliz, né, de ter uma das principais capitais brasileiras com todos esses avanços. E você bem falou, né, sobre os investimentos que a cidade tem feito com relação à emissão, né, dos gases de efeito estufa. E você representa uma das 11 cidades no mundo, né, que conseguiram reduzir mais de 30% das emissões de GEE, segundo o C40. Como é que você conseguiu esse protagonismo, meu amigo? Pois foi uma noite histórica no Rio de Janeiro, onde nós fomos premiados, né, com o programa Recicla Salvador. Nós temos mais de 20 casas que são containers, onde a gente recebe material reciclado. As pessoas trocam esse material reciclado por bônus. Inclusive, essa semana, você vê que a pegada ambiental lá está na nossa pauta no dia a dia. Assinamos mais uma parceria com a Neoenergia, com o grupo que tem a concessão de energia no estado, onde agora a pessoa vai trocar o produto reciclado por a embalagem, por redução na conta de energia. Que maravilha. Então, e a prefeitura também. A gente vai implantar a reciclagem em todos os órgãos da prefeitura e isso vai reduzir as contas de consumo de energia da prefeitura. O Recicla Salvador foi um programa premiado, somado a todas essas outras ações que eu já enumerei parte aqui, porque são muitas. Verdade. Né, desde a renaturalização do Rio, o maior eletroterminal público do Brasil, os ônibus elétricos, os ônibus sendo renovados com a frota Euro 6, os que não são elétricos. Conjunto de ações que Salvador implementou no ano, imagine, nesses últimos anos, levou a gente a ser a única capital da América Latina e ficarmos entre apenas 11 cidades no mundo. Eu estou falando aqui de Tóquio, de Nova York, de Milão, de Madrid, de cidades, né, de países desenvolvidos que dispõem de mais recursos para fazer essa parte de prevenção, para reduzir a emissão dos gases. Nós temos a meta, inclusive está na Câmara Municipal também tramitando um projeto de lei com uma série de medidas. Em 2049 a gente completa 500 anos e o Pacto de Paris prevê 2050. Então até 2049 a gente quer zerar a emissão dos gases que impactam no efeito estufa. Já conseguimos reduzir mais de 30% e ainda tem muitos investimentos, muitas ações que vão permitir, mas sem sombra de dúvidas é motivo de muito orgulho ver o nome de Salvador entre essas cidades, grandes cidades do mundo, e a gente está lá cumprindo muito bem o nosso propósito, a nossa missão
e com compromisso, né? Porque tem que ser um pacto, tem que ser firmado no dia a dia, em toda ação que você realiza, as decisões que você toma como gestor, ter essa preocupação que isso vai impactar no mundo melhor, em especial para gerações futuras. Bruno, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso, porque quando a gente fala em emissão de GE, em inventário, né? Muitas vezes o gestor ele não consegue. Já realizamos 4 inventários. Olha sabe o que aí. é isso? E esses inventários apontam essas reduções. Inclusive, o AFOLU, se eu não me engano, você talvez conheça o nome técnico melhor do que eu, que comprova a redução dos desmatamentos. Uhum. Lá, o nosso PDDU ele tem políticas claras de compensação ambiental e quando da sua aprovação a gente preservou. Salvador é uma cidade que tem 590 quilômetros quadrados, né? Uma cidade cercada pelo mar, fica numa península, então temos uma extensão territorial pequena. E esse PDDU preservou mais de 16 mil metros quadrados de áreas verdes, de áreas de Mata Atlântica. E agora nós estamos ainda prevendo para, até o final do meu mandato, pelo menos a implantação de mais 4 parques em nossa cidade de preservação de áreas, principalmente de Mata Atlântica. Então lá nós temos esse compromisso, os números estão aí, a realidade, quem anda em Salvador vê esse trabalho que foi feito nos últimos anos e vamos seguir. Agora implantamos já o Corredores Verdes na Pituba. Ontem autorizei a implantação dos Corredores Verdes na Avenida Silveira Martins, que é uma grande avenida que corta diversos bairros em Salvador. Então a gente vai seguir investindo. Como eu disse, a gente tem ali planejamento, uma parte dos recursos no orçamento já agora de 2026 destinada para todas essas ações que a gente coloca lá como prioridade. Ou seja, você tem uma estratégia, você tem as suas prioridades, você se planeja bem, você age preventivamente, mas a gente sabe que o dia a dia do gestor é muito complexo. A gente compra do alfinete ao foguete. E muitas vezes a gente trazer isso para o alfinete ou trazer isso para o foguete é complicado. A gente está falando de ações macro e que com certeza você deve encontrar muitas resistências. E eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente falar de compra pública sustentável. A gente sabe que a 1433 trouxe N artigos, né, sobre a temática, inclusive questões relacionadas a ciclo de vida do objeto, ou seja, economia circular. Economia circular é valor, é incremento na indústria, né? É redução da extração do recurso natural. Como é que está em Salvador hoje o desafio, né? Quais são os desafios que você, como gestor, enfrenta hoje para implementar licitações sustentáveis? Nós mandamos para a Câmara Municipal, ainda está em fase de debate e deve ser aprovado ainda nesse primeiro semestre desse ano, um projeto de lei que prevê as compras públicas de produtos, né, vindo da economia circular e também produtos e mercadorias que têm essa pegada da sustentabilidade. Então, lá prevê, por exemplo, nessa lei, a possibilidade de se fazer compras diretas de produtos frutos da reutilização. Então, lá tem uma associação de baianas que pegam o dendê do acarajé, o óleo do dendê depois, e transformam num sabonete. Então a prefeitura poder adquirir esse produto por uma dispensa ou por uma inexigibilidade. Nos processos licitatórios, quem tiver essa pegada e produtos que sejam passíveis de reciclagem, por exemplo, agora na compra do kit escolar da educação, da mochila, você ter itens que são sustentáveis, lhe dão uma condição melhor, principalmente critérios de desempates
na licitação. Então, essa lei a gente vai implementar, a gente já utiliza muito a economia circular com os ecopontos que nós implantamos. Nós temos trituradores. Hoje lá, essa lei também vai prever que a construtora que vai executar uma obra pública, se os produtos que ela for utilizar for fruto da economia circular, de reciclagem, também passam a ter uma prioridade no processo de contratação. Então, esses mecanismos para estimular que as empresas, que as indústrias, que os fornecedores, que todas as compras que a prefeitura faça sejam de produtos reutilizáveis. Então, o objetivo da lei é esse, e, sem sombra de dúvida, vai ser um grande avanço. Então, assim que ela for aprovada, a gente já está lá praticamente com o decreto pronto, regulamentando, e eu tenho certeza que isso vai gerar um estímulo, porque terão na concorrência uma diferenciação no processo licitatório. Então, as empresas que tiverem essa pegada, esse compromisso ambiental, vão naturalmente poder levar prioridade para fornecimento à prefeitura. O bacana desses exemplos que você está dando, Bruno, é porque eles vão justamente ao encontro das questões objetivas da lei de licitações. Ou seja, eu tenho vantagem, né, quando eu consigo olhar para a economia circular como parte da proposta mais vantajosa para a administração pública, que é justamente o que o artigo 11 nos traz. E a gente vê na prática que é possível o gestor trazer para o dia a dia das suas aquisições e das suas contratações a questão da economia circular. E eu fico muito feliz. Que dá uma segurança também ao gestor da contratação. Você sabe que quem trabalha na área sempre, o gestor às vezes fica com receio de inovar, de fazer algo diferente, é o que a gente chama hoje do apagão das canetas. Mas quando você tem esse compromisso com a sustentabilidade, quando você tem produtos que trazem essa diferença, agregam algo a mais, esse compromisso todo com um mundo mais equilibrado, isso dá mais segurança para o gestor. Porque, e também para quem está fornecendo, não tenha dúvidas que quem tem esse compromisso, dentro de uma reciprocidade, hoje a lei pune também quem comete qualquer tipo de... tenta de alguma forma usar algum subterfúgio para participar de uma licitação. Esse compromisso com a causa ambiental dá uma segurança maior para o gestor e para as empresas. Então, acho que esse é o caminho. A lei tem esse papel, estimular os gestores a fazer a diferença, a estimular a gente a atender as tendências do mundo, né? E eu volto a dizer, quando você vai para uma COP, e nós tivemos agora na COP 30 em Belém, e países importantes que são grandes emissores não participam, ou países que são grandes emissores não assinam o Pacto de Paris, por exemplo, você perde todo mundo. Quando, na verdade, todos nós deveríamos assumir compromissos e adotar políticas públicas, medidas para alcançar os resultados. É um olhar de futuro, né, Bruno? Que eu acho que é o que a gente precisa ter. Então, e não há outro caminho. Isso para mim está claro, entendeu? A gente está vendo cada vez mais o aquecimento global, como eu disse, cada vez mais as pessoas perdendo vidas, ou fenômenos mais intensos, ou desastres, né, que acontecem. Então, todos nós temos que ter esse compromisso. Senão, vamos ter... Só irá piorar se não houver esse compromisso de todos. E a gente vê que quem mais é afetado, né, nessas situações são as camadas mais pobres da população. Mais pobres, né? Que, né, moram em áreas de risco. São pessoas que moram em áreas que têm menos apoio do poder público. São pessoas que estão em áreas onde tem menos infraestrutura de atendimento de serviços. Então,
são essas pessoas que são mais penalizadas. E você foi secretário de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza em Salvador. Você conhece de perto a realidade das populações vulneráveis. Eu tive recentemente em Salvador, acompanhando um dos mutirões Pop Rua Ajude, e quero te dizer que a prefeitura foi sensacional, né, nos ajudando imensamente nessa ação, né, multissetorial, vários atores importantes que precisam juntar as mãos para que a política pública possa trazer efetividade para aquele mais desigual. Eu queria que você falasse para a gente quais as políticas que a prefeitura tem adotado para inserir a população mais vulnerável ou população em situação de vulnerabilidade que está na rua, né, no mercado de trabalho, voltada para a empregabilidade. Como é que as contratações do município, por exemplo, têm ajudado nesse quesito? Só fazendo um parênteses. Nós fizemos uma entrevista recente com o Douglas Martins, que foi presidente do CNPCP, do Conselho Nacional do Sistema Prisional. E uma das transversalidades que a gente tem com pauta Pop Rua é egresso do sistema prisional. Com catador, egresso do sistema prisional. Né? Então, são pessoas que muitas vezes saem do sistema, não têm oportunidade, porque é egresso. Quem está na rua não consegue emprego, por quê? O preconceito é estruturante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que o seu olhar é muito sensível para essa questão. Eu digo sempre que de todos os cargos que eu ocupei, foi o melhor trabalho da minha vida foi o de secretário de promoção social. Eu entrei uma pessoa e saí outra. E pude ver de perto a pobreza, ver de perto as dificuldades que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade vivem. E foi esse nosso trabalho como secretário de promoção social que me projetou para o primeiro ser vice-prefeito e depois poder ser prefeito de Salvador. Então nós temos hoje uma política consistida de proteção às pessoas em vulnerabilidade que talvez poucas cidades no Brasil tenham. Que vai desde o acolhimento a essas pessoas, desde uma série de programas e ações e projetos para fortalecer os vínculos dessas pessoas, para recuperar essas pessoas, para que as pessoas possam ter uma progressão social. Então vai desde o oferecimento da comida com os restaurantes populares, 10 restaurantes populares que distribuem 5.000 refeições diárias em Salvador, ao acolhimento para as pessoas que estão num grau, digamos assim, de utilização de substâncias psicoativas mais elevados, né, de pessoas que precisam do acolhimento porque está vivendo uma crise momentânea, porque perdeu emprego, porque foi abandonado, ou seja, aquelas pessoas que vivem nas ruas, que tem a cultura de viver na rua. Tem gente que nasceu na rua, tem gente que casou na rua. Que está ali por opção e a gente tem que respeitar isso, né? Isso, e a gente tem também uma rede de proteção para essas pessoas, uma série de serviços, consultório na rua, de acompanhamentos, os centros POPs, onde elas se alimentam, né? Enfim, cada uma das pessoas que estão em situação de rua, dependendo do estágio que elas estejam, tem algum tipo de apoio de alguma política pública. Aquelas que recebem o aluguel social de R$400 por mês, por tempo indeterminado, até a gente dar a moradia definitiva. A gente tem lá, no próprio Mané Dendê agora, residências que vão, ao final do programa, ser destinadas para as pessoas oriundas da situação de rua. Mas em relação à empregabilidade, talvez a gente tenha o que eu não conheço se no Brasil tem. Primeiro, hoje, nós temos 50 pessoas oriundas da situação de rua contratadas pela prefeitura. A gente tem a equipe de abordagem que é composta por ex-pessoas em situação de rua, então sabe se comunicar, sabe realidades, é do movimento das pessoas em situação de rua. E essas pessoas vêm trabalhar na prefeitura e depois elas vão tendo a progressão, vão seguindo para outra carreira, para outra área, vão abrindo vagas para as novas entrarem. E ano passado, Catherine, no final do ano,
nós também já aprovamos uma lei, já regulamentamos, e lá nós pagamos o salário em até 10%, deduzindo do IPTU para as empresas que contratem pessoas em situação de rua. Então, tipo, se você contratar para trabalhar no seu escritório uma pessoa oriunda de situação de rua, Você tem um desconto no 10% IPTU. do salário quem vai pagar é a prefeitura. De que forma? Vai abater do seu IPTU. Então, em um ano, se considerando que a pessoa ganha R$ 2.000, 200 por mês, 2.400 no ano, abate do IPTU. Mas calma, peraí. As empresas que contratam pessoas em situação de rua levam vantagem no critério de desempate na licitação. Então, se você tem no seu... Gente, eu quero me mudar para Salvador. É verdade, essa lei já é aprovada, colocamos em prática no final do ano, fizemos a sanção no Natal dessa lei, porque a gente faz um Natal com as pessoas, uma ceia de Natal com as pessoas em situação de rua, e naquela ocasião eu sancionei e já baixei o decreto regulamentando a lei. Então hoje, empresas, escritórios, indústrias já podem utilizar este benefício. Então você tem o IPTU, digamos, o IPTU social, Tem né? o IPTU social. E o IPTU verde? E o IPTU amarelo? Fala um pouco do IPTU verde e do amarelo. O IPTU verde é um verdadeiro sucesso. Fomos o primeiro do Brasil e temos também a outorga verde, que é só Salvador que tem, eu não conheço outra cidade. Então, para você entender, outorga é um valor que você paga para aumentar o potencial construtivo de um prédio. Se o prédio for sustentável, você pode reduzir até 40% da outorga. E o morador tem um desconto de 10% do IPTU. Para você ter ideia, Kathleen, da aprovação da lei do IPTU verde e da outorga verde, todos os empreendimentos em Salvador são sustentáveis. Quem me disse isso eu não sabia. Foi a diretora da Coelba, que é a empresa de energia, que tem a obrigação de ligar a energia depois que o empreendimento é inaugurado. Então, de 2015 para cá, quando foi aprovado o IPTU verde, todos os empreendimentos habitacionais em Salvador e comerciais são sustentáveis. Ou seja, os empreendimentos estão Por fazendo... conta desses dois benefícios. Captação de água da chuva, estão fazendo a... Reutilização de água, captação de energia solar, com placa fotovoltaica. E o empreendimento é sustentável. Então tem a preocupação com a quantidade que tem que ter de verde, tem que ter a preocupação com áreas livres, ventilação, com áreas que tem que ter iluminação solar. Então tem uma série de obrigações para o empreendimento ser sustentável. O IPTU amarelo é outro benefício, né, para aqueles empreendimentos que instalam a energia solar, as placas solares. Inclusive, já no meu mandato, aí já foi depois de 2018 para cá, nós ampliamos esses benefícios e permitimos também que estabelecimentos comerciais. Então, um mercado, por exemplo, que tem estacionamento e coloca a placa de energia solar, ele pode deduzir isso do benefício. Então, os números vêm aumentando significativamente. Já teve casos de aumentar de mais de 200% as pessoas que passaram a utilizar esse benefício. Eu vi hoje, são mais de 6 mil imóveis, né? Isso. E aí podem ter os dois benefícios, né, do IPTU verde e do IPTU amarelo. Então, isso dá competitividade, principalmente para os imóveis novos. E lá em Salvador, quando foi feita a atualização da planta genérica, os imóveis anteriores a 2014, eles têm uma trava que dá um desconto no IPTU. E os imóveis que vieram depois não têm esse benefício. Então, isso também na prática é um outro grande estímulo para reduzir o IPTU. Então, por isso está funcionando muito bem, por isso que a gente vê esse depoimento lá, no caso do órgão que é responsável por ligar a energia,
Então ele sabe que o empreendimento é sustentável por conta desse conjunto de benefícios e incentivos fiscais, e isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que a cidade, a médio e longo prazo, seja uma cidade mais sustentável, uma cidade que esses empreendimentos também, todas essas ações, foi que impactaram na redução dos 30% para a gente estar entre as 11 cidades. Catherine, para você ter ideia, lá todo ano tem um evento ESG promovido por um veículo de comunicação e ano passado quem foi o governador do Pará, Helder Barbalho. O querido. Que realizou, foi em 24, em 25 realizou a COP lá, COP 30, né? E eu tive que fazer um vídeo, eu vou até me comprometer em mandar esse vídeo, preciso só atualizar ele, que é tanta coisa que a gente tem ao longo dos anos. Políticas inovadoras, Salvador tornou uma referência, André Fraga, Ivan, convidado para participar. Salvador é um case de inovação. De inovação pública, nessa área de sustentabilidade, pode ter sido assim, em diversas áreas de políticas públicas. Né? Coisas que nós criamos, coisas que nós copiamos, não tem problema nenhum, como tem gente que copia coisas nossas, programas nossos, mas que nós implantamos na prática e que garantiu que a cidade hoje se tornasse uma referência. Entendeu? Nós temos um PMANC, que é um plano municipal para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Como eu disse aqui, já fizemos 4 inventários de emissão dos gases que impactam no efeito estufa. A gente já vai agora atualizar o PMANC, a gente está muito na frente. Né? Temos lá políticas claras, definidas, que dão benefícios para as pessoas também. A gente provoca a sociedade, um estímulo às pessoas. Né? E uma série de leis, como eu disse aqui, que obrigam o privado a cumprir. Ou seja, essa você pegada. Trouxe uma mudança de mindset para a sociedade, né, para o comerciante, para a indústria, que está levando Salvador a ser uma referência. No Centro Histórico, o programa Roda, porque é tanta coisa para a gente falar em pouco tempo. Sim, eu ia falar do programa Roda. Faz a coleta no horário, agendada dos produtos reciclados. Dos condomínios, né? Isso, né? Então, a gente já está aumentando, inclusive, a quantidade de produtos reciclados. Isso, nós inauguramos recentemente no Mané Dendê o primeiro centro de triagens, né? De separação do lixo para gerar renda para as cooperativas. Então, as cooperativas... Estou nem falando do carnaval, que agora nós fomos para o Guinness. Não sei se você viu isso. É tanta coisa, gente. Nós somos a cidade do mundo que mais coleta produto reciclado no evento como o carnaval. Pra você ter ideia, Rio de Janeiro estava no livro do Guinness, né, com 8 toneladas. Nós, agora, no carnaval, foram 48 toneladas. Não dá nem para querer alcançar, então, né? 6 vezes mais. Não dá, porque é o nosso carnaval. E aí isso gera renda. Da obrigação, inclusive, que o patrocinador tem de investir em tecnologia reversa. Então, além a gente compra, para você ter ideia, a gente pagava por quilo de latinhas R$8. No carnaval, a prefeitura pagou para os catadores quase R$1,5 milhão dos produtos que eles coletavam. Então, enfim, um conjunto de políticas públicas que funcionam, que estão dando resultado em todas as áreas. Os números são expressivos. Os números não mentem, né, Bruno? Tá aí. Fomos para o Guinness agora, no carnaval. O nosso carnaval, não sei se você sabe, é um carnaval sustentável. A gente zera a emissão com os créditos de carbono do aterro. Todo o CO2 que é produzido no carnaval, evento carnaval, é neutralizado. Todo o CO2 que é produzido no Festival da Virada, que é o maior réveillon do Brasil, também é neutralizado pelo nosso aterro. Então, assim, a gente tem muito o que avançar, tem. São necessários investimentos, principalmente na eletromobilidade, que é um desafio ainda. Os equipamentos têm um valor muito elevado.
A gente espera que haja benefícios fiscais, redução de impostos para que haja uma redução no valor dos equipamentos para poder a gente comprar mais equipamentos eletrificados a frota. Tem já previsão lá, e você me perguntou como o prefeito tem os recursos. A gente está com outra grande operação de crédito com o BID para aquisição de ônibus elétricos, para implantação de um outro eletroterminal. Isso já está em fase de aprovação aqui em Brasília, no Ministério do Planejamento, né? Então, são necessários recursos, mas você tem que ter essa visão como gestor, que melhor do que depois consertar, corrigir, é prevenir. Sabemos que são necessários investimentos, uma quantidade até maior de recursos, porém, não há outro caminho. Então, se eu pudesse aqui deixar uma mensagem para os outros gestores, para as pessoas que estão à frente, seja da cidade, de governos, temos que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte, tem que entender que o que era para ontem é para hoje. E tem que ser uma mudança de postura de imediato para que com isso a gente possa ter um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, um mundo mais sustentável, que a gente não tenha que passar ano a ano pelo que a gente está vendo, né, agora em Juiz de Fora, em Ubá, mais de 50 pessoas que perderam as vidas, né, a gente está vendo, e não é só no Brasil, no mundo como um todo, e países desenvolvidos, né, que a gente, ano passado teve isso nos Estados Unidos, no Texas, em Dubai, né, a gente viu lá as consequências das chuvas. Então temos que todos assumir esse compromisso, tem que ser um pacto global. E nós, prefeitos, estamos ali, né? As pessoas moram na cidade, os problemas estão na cidade, e no final do dia nós temos aí as responsabilidades, até digo que a gente tem mais responsabilidades do que o governador, do que o presidente, porque a gente está ali no dia a dia da cidade. Temos até menos condições de resolver, porque dispomos de menos recursos, mas temos que o nosso orçamento priorizar ali com planejamento, né, destinando os recursos para investimentos que permitam que a gente possa ter um mundo melhor. Bruno, meu amigo, você é gente que faz. Muito obrigada por você compartilhar o seu conhecimento com um canal. Eu acho que a gente consegue ver que é possível, né, mesmo numa situação tão complexa que é como que é o gestor municipal, você conseguir inovar, conseguir se planejar, conseguir prevenir, conseguir ter uma visão de futuro que muitas vezes a gente é compelido por conta da nosso conforto comportamental, a não fazer. E realmente Salvador, por todos os exemplos, é um caso a ser seguido. Eu fico muito feliz por você estar aqui, muito obrigada. E você que está nos assistindo, uma próxima a gente se vê. Bruno, um recado final? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Catherine, pelo convite. Prefeito é isso. Está ali dando respostas aos problemas que são imediatos. Tudo é para ontem. Estão ali batendo na sua porta no final do dia, né, todas as demandas, e quem tem ali, como eu disse, está mais próximo da população somos nós, prefeitos, mas nós temos que olhar para frente. Ter o planejamento estratégico, se programar, saber onde a gente quer chegar. E aí, tendo o norte, fazendo os investimentos para preparar o mundo. Então, eu tenho certeza que para chegar em 2049, que é a nossa meta, neutralizando a emissão dos gases que impactam no efeito estufa, a minha parte como prefeito eu vou fazer, ter um forte compromisso e uma pegada com essa causa ambiental. Estão lá os nossos cases de sucesso, que já foram premiadas em diversas COPs. Sempre a gente é chamado para participar de diversos painéis para apresentar os programas e os projetos de Salvador, mas temos que inovar ainda mais, temos que investir ainda mais, Você temos sabe que ter a onde é que o bicho pega, capacidade né? de buscar mais recursos para que a gente possa dar a nossa contribuição, e o que depender do nosso trabalho lá em Salvador, eu tenho certeza que a gente vai ter um mundo muito melhor.
Amigo, já sou soteropolitana. Gratidão por você ter Convidada para ir lá, feito esse conhecer trabalho nossos comigo. programas, nossos projetos, com a sua experiência ajudar nessa organização que a gente tem agora desse galpão de triagem, dos galpões das cooperativas, que você puder ajudar, saiba que a cidade agradece e você vai estar dando também a sua contribuição. Eu sei que você tem compromisso com essa causa, uma causa de vida, né? É É verdade. impressionante as pessoas que militam nesta área, o compromisso que tem, envolvimento, a paixão, o amor, né, pela essa causa ambiental, que sem sombra de dúvidas é fundamental, crucial para todos nós. Obrigada, Bruno. Para tudo, Kiko, nós vamos mudar para Salvador. Bora, tá convidada. Você que nos assiste, muito obrigada e até a nossa próxima entrevista. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente. Critério Sustentável. Oferecimento, Grupo GPS e Omni Vídeo.